Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. E nesse dia somos convidados a ler o evangelista São Lucas, no capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira nós somos convidados a meditar sobre a vocação de Simão. Nós vemos Jesus que vai para a margem do lago de Genezaré, e ali as multidões o apertavam de tal modo para poder ouvir a palavra de Deus que, como única solução, precisou adentrar em uma das barcas, afastar-se um pouco da margem para dali anunciar a multidão. E depois disso, então, depois deste anúncio, nós vemos ele que volta-se para Simão e diz: "Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." E sempre que leio este evangelho, chama-me muito a atenção o diálogo que acontece entre Simão e Jesus. Primeiro de tudo, Simão que diz: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos." Simão era pescador de profissão e sabia muito bem que, se não haviam pegado nada durante a noite, a probabilidade de pegarem alguma coisa, de pescarem algum peixe durante o dia, era ainda muito menor. Entretanto, nós vemos ele que diz: "Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." E aqui existe, na minha opinião, o primeiro ensinamento que esse diálogo nos traz. Muitas vezes Deus vai nos pedir, Jesus Cristo irá nos pedir para realizarmos determinadas coisas que para a nossa lógica humana parecem não ter sentido, mas que, na bem da verdade, na lógica de Deus, encontram todo o sentido. Para Simão Pedro não havia sentido lançar as redes, sendo que já havia pescado a noite toda. Mas mesmo assim ele ouve o Mestre e, em atenção à sua palavra, lança as redes, e é onde nós vemos esta pesca tão abundante que não é capaz de uma barca só dar conta de levar tudo para a margem. É necessário chamar os seus companheiros e enchem as duas barcas a ponto de quase afundarem. Pensemos na tamanha quantidade de peixes que pegam Simão e seus companheiros ao lançar as redes. E assim, é claro, nós somos convidados sempre a ouvir o apelo do Senhor que nos convida: avancem para as águas mais profundas, lancem as redes, lançai a rede à margem direita e ali encontrareis peixes. Porque, de um certo modo, aquilo que acontece com Simão é protótipo também de toda a evangelização. Por isso, inclusive, que na conclusão
Jesus diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Não pescará mais peixes, mas pescará homens, não usando redes, mas usando e anunciando a palavra de Deus. E no anúncio que realizamos da palavra de Deus, muitas vezes seremos interpelados a fazer aquilo que para nós parece não ter lógica, mas que para Deus tem sim a sua lógica. E quando ouvirmos os apelos do Senhor em nossa vida, nós somos convidados a dar ao Senhor a mesma resposta de Pedro: mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Em atenção à tua palavra realizarei a missão que o Senhor hoje me chama, a missão que hoje o Senhor me envia para realizar. E quando nós assim fizermos, então, teremos sempre a certeza da presença de Cristo, que não nos desampara, que não nos deixa abandonados, mas que caminha constantemente conosco. Que possamos, ao longo de todo este dia, então, meditar esta palavra que hoje nos ensina Simão, quando fala: Senhor, em atenção à tua palavra, irei lançar as redes. Façamos nossa oração para este dia, dia no qual nós recordamos também a independência do Brasil e rezamos pedindo pela nossa pátria. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa pátria, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça pela sabedoria dos governantes e pela honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.